Florianópolis tem mais de 300 trabalhadores da saúde municipal afastados por causa do coronavírus. Prefeitura da capital demite funcionário responsável por vazamento acidental de quase 300 mil cadastros da Covid-19. Setor de serviços fecha novembro em alta e já se encontra acima dos patamares pré-pandemia, segundo o IBGE. Idoso é preso em flagrante com material pornográfico infanto-juvenil em operação da Polícia Federal. E veja também, Figueirense apresenta a diretoria da Sociedade Anônima de Futebol, que vai gerir o clube. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje abre com os afastamentos provocados pela Covid-19 entre os funcionários da saúde de Florianópolis. Em entrevista ao SC Acontece, nesta quinta-feira, o secretário municipal da capital, secretário municipal de saúde, falou sobre o assunto. Em Florianópolis, são pelo menos 300 afastamentos de profissionais positivados para a Covid-19. De acordo com o Covidômetro, portal que monitora a situação da pandemia na capital catarinense, Florianópolis tem 5.419 casos ativos da doença. É a maior quantidade entre os municípios catarinenses. Para minimizar o problema, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai contratar 280 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Os contratos vão ser válidos por 3 meses. Em entrevista ao SC Acontece nesta quinta-feira, o secretário municipal de saúde da capital falou sobre o assunto. Esses servidores que nós estamos contratando, inclusive, são para expandir, para manter alguns casos pontuais de afastamento, e também para expandir a nossa atenção à saúde. Com esses servidores nós queremos abrir mais centros de testagem e queremos também aumentar o horário, pelo menos de 8 centros de saúde abertos até as 10 horas da noite. Então, uma grande parte desses servidores, para os próximos 6 meses, é para ampliação também da capacidade de atendimento. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo um contrato, a possibilidade de contratar por dia, para atender exatamente essas pessoas que vão ficar afastadas 5 dias, termos contratos emergenciais com empresas que nos possam fornecer servidores por 5 dias. Ainda na capital, a Prefeitura esclareceu as circunstâncias do vazamento de dados de quase 300 mil cadastros da Covid-19, vazamento que ocorreu nesta quarta-feira. Houve falha humana, segundo a administração municipal. A Prefeitura abriu um processo administrativo para apurar o vazamento de dados de 298.088 cadastros. Segundo as apurações, um funcionário da empresa responsável por armazenar os prontuários dos pacientes foi o responsável pelo vazamento. Ele foi demitido. Cabia ao servidor atualizar as informações da pandemia na capital e encaminhar os dados para o Ministério da Saúde e também alimentar o Covidômetro municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o vazamento foi acidental. A Prefeitura da capital investiga agora se alguma pessoa baixou os dados enquanto as informações ficaram disponíveis. Os dados expostos continham nome completo, data de nascimento, CPF, endereço, telefone, nome dos pais e até os sintomas da doença apresentados pelos pacientes. E está prevista para esta sexta-feira a chegada do primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19. É com elas que o Estado vai iniciar a tão aguardada imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. Santa Catarina vai receber 39.800 doses pediátricas da Pfizer. O lote deve chegar nesta sexta-feira pela manhã ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. As vacinas só vão poder ser aplicadas após a aprovação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A vacinação vai ser feita por faixa etária e deve começar, segundo recomendação do Ministério da Saúde, por crianças com comorbidades ou deficiência permanente. O intervalo entre as doses vai ser de 8 semanas. E a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro decidiu ampliar a suspensão voluntária das operações no país. A medida passa a valer até o dia 4 de fevereiro. A decisão veio após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ter recomendado a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil por causa do coronavírus. Até o dia 6 de janeiro, a Anvisa já havia identificado 1.177 casos de coronavírus entre tripulantes e passageiros dos navios de cruzeiro. A expectativa é de que a temporada de cruzeiros tivesse o desembarque de 360 mil passageiros no país, com um movimento financeiro de 1 bilhão e 70 milhões de reais. E o governador Carlos Moisés da Silva tomou hoje a dose de reforço contra a Covid-19.
O governador publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece na chegada ao posto de saúde. Você vê aí as imagens. Na sala de vacinação também ele aparece e o momento em que recebe a dose de reforço. Moisés publicou também um texto em que reforça o apelo para que os catarinenses tomem a vacina contra a doença, primeira, segunda doses, além, é claro, da dose de reforço. Para falar deste assunto, comigo aqui no Band Cidade está o Roberto Azevedo. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você e boa noite para quem nos assiste. A gente cobra sempre, né? A sociedade cobra, né, Roberto? O bom exemplo, o exemplo do gestor público. Então, o exemplo do governador Carlos Moisés é muito bem-vindo. É isso que a sociedade precisa, não é? Precisa num momento que a gente sabe que a vacina, assim como as outras medidas do chamado protocolo, estão salvando vidas. Estão impedindo que pessoas fiquem nas UTIs, superlotando UTIs, levando risco não só para quem os atende, mas também para a família que ele deixou em casa ou das pessoas próximas a ele. É este o ponto. O governador dá o exemplo, e exemplo é fundamental. Está tomando a dose de reforço. E olha que para ele não foi fácil. Tomou as 2 doses anteriores da AstraZeneca e teve as piores reações. Este é o argumento errôneo que muita gente utiliza para não ir tomar vacina. Eu não quero tomar vacina porque tem reação. Reação pior é ter a doença, é ter a Covid-19. É ficar sem olfato, sem paladar, ficar às vezes até com outras funções do organismo comprometidas e ainda passando mal, numa UTI, preso a um aparelho de respiração artificial. Isso é o pior. O pior não é a vacina, o pior é não usar máscara, é não evitar a aglomeração e ainda querer dar discurso. Evidentemente que tem gente que não quer se vacinar, mas também tem que arcar com as consequências. Dito isso, eu volto daqui a pouco com mais notícias, mais comentários aqui no Band Cidade. Até já. Até já, Roberto. E logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós vamos mostrar imagens assustadoras de um deslizamento de terra em Ouro Preto, Minas Gerais, que atingiu um casarão. Ouro Preto é uma cidade histórica, né? Então atingiu um casarão histórico, isso em virtude, claro, das fortes chuvas que não dão trégua no estado. Chuvas essas também que atingem muitos outros estados, como por exemplo Tocantins. A cheia do rio Tocantins já é a maior em 20 anos. E a gente também fala sobre vacinação infantil contra a Covid, que começa amanhã. Vamos tirar todas as suas dúvidas a partir das 7h20 no Jornal da Band. O setor de serviços cresceu em novembro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Sempre é bom lembrar que essa é uma das áreas que mais geram empregos no país. E o setor foi um dos que mais sofreram durante a pandemia de Covid-19. Aqui comigo no telão os dados, vamos a eles. Olha só, em novembro, na comparação com outubro, a alta foi de 3,7%. Aqui em Santa Catarina foi a segunda maior entre os estados brasileiros. Uma reação considerável, visto que em outubro o setor teve uma queda de 2,4%. Na comparação com novembro do ano passado, alta de 11,5%. E o sétimo resultado mais importante aí do país nesse critério de comparação. E nos últimos 12 meses acumulados, aí, a alta chegou então a 14%. Nesses dois resultados foram então os quintos melhores do país, né? O setor já está, inclusive, 15,3% acima dos patamares pré-pandemia. A pesquisa também analisa o setor de turismo. Vamos ver aqui os dados. Aí já teve queda. Na comparação com outubro, novembro fechou em queda de 0,2% nas atividades turísticas, que é assim que o IBGE chama a pesquisa, não é? Santa Catarina foi um dos 4 estados com queda nesse indicador, inclusive. Na comparação com novembro do ano passado, uma alta, claro, expressiva, 23,3%. O setor foi muito prejudicado pela pandemia no ano passado também. E nos últimos 12 meses, alta de 10,6%. Aí, nesses dois critérios de análise, esses aqui são os melhores indicadores do país. De acordo com o IBGE, no entanto, Santa Catarina ainda está 13,4% abaixo dos índices pré-pandemia no que diz respeito ao turismo. Vamos falar agora das audiências distritais do Plano Diretor da capital. Elas foram suspensas, inclusive a reunião geral do Plano Diretor. A decisão é da Justiça de Florianópolis. O juiz Rafael Sandi, da 3ª Vara da Fazenda Pública da capital, acatou o recurso do Ministério Público Estadual e determinou a suspensão. O argumento é o de que a realização de audiências de forma simultânea, como previa a Prefeitura da capital, viola o direito coletivo de participação no processo de modificação de regras de planejamento urbano da cidade. Estavam previstas para o mesmo dia, 15 de janeiro,
13 audiências públicas distritais presenciais, com início previsto para as 4 horas da tarde e encerramento às 8 horas da noite. Também estavam previstas outras 13 audiências distritais em formato totalmente eletrônico para 22 de janeiro, nos mesmos horários, e uma audiência pública geral para o dia 24 de janeiro. De volta aqui o Roberto Azevedo. Roberto, essa decisão é uma liminar, pode ser derrubada em instâncias superiores da Justiça, mas não deixa de ser polêmica, não é? Ela tem vários aspectos que deixam ela polêmica. Interessante é que por todos os ângulos que você olhar para essa decisão da Justiça, ela pode gerar polêmica. Primeiro, eu sempre questionei a audiência pública. É um grande palanque eleitoral, é um grande patamar eleitoral. Nem sempre ela é decisiva para coisa nenhuma, mas dá pelo menos a oportunidade de quem é contrário se manifestar. Isso já dificultaria se fossem todas as 13 reuniões simultaneamente, como queria a ideia original. Um outro ponto, do outro lado, as pessoas que reclamam e que entraram na Justiça dizem que não teriam o direito de colocar pontos importantes, porque muitos delas são representados pelos mesmos, que não poderiam estar em 13 reuniões simultâneas. Então, vocês viram? Ela gera polêmica dos dois lados. Agora, quando a gente está falando de plano diretor, a gente está falando do futuro da cidade. O futuro, a área que deve ser preservada, a área que pode ser ocupada com sustentabilidade e a área que não pode deixar de funcionar como ou setor industrial, ou setor comercial, ou setor hoteleiro, enfim. Você define ali a diretriz do que você quer fazer no futuro de Florianópolis. A gente já tocou nesse assunto. Florianópolis, grande parte do município fica numa ilha continental, e esta ilha continental tem um ecossistema muito frágil. Qualquer coisa tirada do prumo pode ter uma consequência muito nefasta. Então, cuidado. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Santa Catarina como parte de uma operação contra a pornografia infantil na internet. Um idoso foi preso em flagrante aqui no estado. Em Santa Catarina, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Caçador, meio oeste do estado. A outra busca foi efetuada em Curitiba, no Paraná. As investigações começaram em julho do ano passado, com o monitoramento de um dos suspeitos de armazenar e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. O crime vem sendo praticado há pelo menos 18 meses. Durante o cumprimento das buscas, em Caçador, um homem foi preso em flagrante. Os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que vão passar por perícia. O preso foi encaminhado para a Polícia Federal, em Lages. E em Rio do Sul, um idoso de 82 anos viveu momentos de terror nas mãos de bandidos. Os criminosos invadiram a casa dele ontem e fugiram com o carro da vítima. A boa notícia é que eles foram presos. As marcas da violência estão no rosto e no braço do seu Hari, que foi agredido por 3 assaltantes dentro de casa. A marca perto do olho foi de um soco que ele levou e no braço a pele chegou a abrir devido à força usada para segurá-lo. O aposentado mora na comunidade do Bonfim, em Rio do Sul, e estava sentado na garagem quando os bandidos, armados com uma faca, chegaram em plena luz do dia pedindo água. Aí veio um primeiro, 2 ficaram lá no portão. Daí ele pediu água. Daí eu fui buscar. Daí ele tomou tudo, essa canecada, né? Depois entraram os outros 2, como mostram as imagens da câmera de segurança. Daí o outro disse assim, eu também queria água. Tá bom, eu vou buscar. Daí tomaram e quando me entregaram a caneca, estavam os 3 ali na porta. Entraram e disse que era assalto. Depois que os bandidos entraram aqui na casa, o seu Hari foi surpreendido com um golpe conhecido como mata-leão. Então, 2 dos bandidos ficaram segurando ele aqui no sofá, enquanto um terceiro ia mexendo nas coisas. Eles conseguiram levar este televisor, um videogame e aí fugiram com o carro do aposentado. Tanto o carro quanto os pertences dele foram recuperados porque as polícias militares civil agiram rápido. O veículo tinha sido abandonado num loteamento do bairro Sumaré. Foram presos 2 homens de 21 e 28 anos, um deles no bairro Canoas, uma mulher de 24. E também foi apreendido um adolescente de 16 anos no bairro Jardim América. Na operação, a polícia recolheu 5 pedras de crack numa casa. Depois dos momentos de terror que viveu em poder dos bandidos, o idoso agora espera se recuperar logo dos ferimentos. Estou assim mais aliviado. Eu também dormi bem de noite e tudo. O problema é o braço, né?
Tá doendo o braço? Um pouco, né? Hora de conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. A previsão chega agora no Band Cidade. A sexta-feira vai ter sol entre nuvens no norte do estado. No oeste e litoral sul, o tempo vai ficar mais seco. Nas demais regiões, pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite, com o risco de temporais localizados, especialmente entre o Planalto e o litoral. As temperaturas vão ficar mais elevadas, especialmente no oeste do estado. Na capital, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Blumenau, variação entre 22 e 34. Em Lages, 16 graus de mínima e 30 de máxima. E em Chapecó, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Um carro forte, ou melhor dizendo, um carro bateu forte contra um poste na tarde de hoje no bairro Trindade, aqui na capital. Foi na rua Douglas Seabra Levier, subida da comunidade da Serrinha. No carro estavam 3 pessoas, o motorista de 41 anos de idade, a esposa dele de 44 e a nora de 20 anos. O motorista informou que a direção do veículo travou, o que ocasionou a batida que derrubou o poste. Os 3 tiveram apenas ferimentos leves e foram levados para o Hospital Celso Ramos. Com a batida, 4.000 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. E pescadores de Balneário Camboriú capturaram nesta quarta-feira cerca de 10 toneladas de bagre. A pescaria ocorreu na praia central da cidade e chamou a atenção de banhistas que curtiam a tarde na praia. A espécie é nativa da costa catarinense, comum nessa época do ano. O arrasto do bagre era mais comum décadas passadas, mas a quantidade de peixe diminuiu ao longo dos últimos anos. E agora você confere as informações do esporte aqui no Band Cidade. Bom, o Avaí segue na preparação para a temporada de 2022. Com um elenco de atletas mais enxuto, o clube mira reforços pontuais que não param de chegar ao estágio da ressacada. Início de temporada é assim, com apresentações dos reforços. O lateral Diego Matos e o volante Eduardo fazem parte dos 6 reforços confirmados pelo Avaí para 2022. Mas vamos deixar que eles se apresentem, então. Acredito que eu tenho uma facilidade muito boa de chegar no terço final de campo, mas sempre atento na parte defensiva. Sou um volante, atuo como primeiro também, mas me sinto mais à vontade como segundo. Gosto de chegar na frente, na área para finalizar, tenho boa finalização. Diego e Eduardo são 2 dos reforços que o Leão apostou para 2022. A temporada azurra começou com mudanças na diretoria e no elenco. Se em 2021 o grupo profissional tinha 53 atletas, este ano o elenco está com 28 jogadores confirmados. A ideia do Leão para este ano não é inchar o grupo, mas buscar peças pontuais para a Série A do Brasileiro. A mescla com jogadores conhecidos e as apostas do clube, o torcedor já sabe bem quando verá. Até porque o primeiro duelo do ano já está martelando na mente do torcedor e do elenco. Temos tudo para chegar no dia 20, fazer um grande jogo e já conquistar o primeiro título do ano. O Figueirense apresentou oficialmente a nova gestão do clube, agora como Sociedade Anônima de Futebol. A repórter Tatiane Borges acompanhou a cerimônia de posse do Conselho Administrativo e Fiscal da Figueirense SAF e tem as informações. A temporada 2022 para o Figueirense vai ser repleta de novidade, tanto dentro de campo, com comissão técnica nova, elenco renovado, quanto fora, com um novo modelo de gestão. O Figueirense agora é uma sociedade anônima de futebol e hoje aconteceu a solenidade de posse dessa nova gestão. O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Prisco Paraíso, assume a função e já tem uma meta traçada: voltar à elite do futebol até 2024. Jogar a B em 2023 e jogar a A em 2024. Esse é meu objetivo. Agora, com esse novo modelo de gestão, o Figueirense pode emitir títulos e lançar ações na Bolsa de Valores. Por enquanto, o Figueirense tem 100% dessas ações, mas está no mercado em busca dos primeiros investidores. E tem novidade também dentro de campo. O Figueirense anunciou o novo atacante do clube, Luizinho, de 26 anos, que foi contratado até o final da temporada. Ele já passou por clubes como Ponte Preta, Granada da Espanha, Portuguesa, Ituano e São Caetano. E o Figueirense já tem data para estrear nessa temporada, na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, quando vai brigar pelo título da Recopa Catarinense, justamente com o maior rival, o Avaí, lá na Ressacada.
Agora a gente conta uma história de longevidade em dose dupla. 2 irmãs gêmeas de Pouso Redondo, no Alto Vale, comemoraram 95 anos de idade, dando um exemplo de disposição, de lucidez e de simpatia. Confira agora na reportagem. Se chegar aos 95 anos já é uma dádiva, imagine compartilhar essa marca com quem está junto desde o ventre da mãe. Com as gêmeas Ferrari é assim. A dona Cristina e a dona Isaltina dão uma lição de vida e tem na ponta da língua o segredo da longevidade. Trabalhar, comer feijão, arroz. Trabalhar bastante e dormir pouco, né? Trabalhar não mata ninguém. Elas completaram 95 anos em dezembro e fazem parte de uma família numerosa de 11 irmãos. Nasceram em 1926 em Alto Figueiredo, que pertencia a Ituporanga e hoje é em Chapadão do Lajeado. Mas muitos jovens vieram com os pais para Pouso Redondo, onde formaram as famílias. Do trabalho na roça, tiraram o sustento. A dona Cristina ainda lavava roupas para fora. De noite eu trabalhava também, porque lavava os ternos de dia e passava de noite, né? Para outro dia. E roupa para os turmeiros, tudo lavava. Como sempre mandaram bem na cozinha, elas organizaram muitas festas de casamento em Pouso Redondo e região. Nós fazíamos comida e fazia bolo, fazia essas coisas, era tudo, né? Que era preciso para o casamento. As gêmeas moram em bairros próximos, a dona Cristina no Progresso e a dona Isaltina no Boa Vista, na área central de Pouso Redondo. Sempre se visitam para tomar café juntas e atualizar os assuntos. Fazem questão de manter estreitos os laços que as unem há tanto tempo. As duas hoje são viúvas, a dona Cristina já há 35 anos, e elas formaram uma descendência bem numerosa. Cada uma teve 6 filhos. E contando aí filhos, netos, bisnetos e tataranetos, são mais de 60 pessoas. Para a família, ter as duas assim, tão ativas e lúcidas, é como um presente. Me sinto muito orgulhosa, né, de ter uma mãe com 95, minha tia também, né? São uns amor de pessoa. Eu acho que é uma bênção de Deus ter as duas do jeito que elas estão, com essa vontade de viver que elas têm, porque elas sempre falam que elas não querem morrer já, que elas têm mais ainda que aproveitar e viver um pouco mais, né? Para ir mais longe, as gêmeas quase centenárias seguem fazendo o que mais gostam e que marcou a vida delas, o trabalho. Trabalhar bastante. O corpo não ficar endurecer o corpo, né? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado, a gente encerra essa edição com imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. 26 graus é a temperatura em Florianópolis, com imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente e, claro, ao fundo da imagem, a área central da capital. Mais informação de Santa Catarina amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.